boa tarde. Convido vocês para fecharem os olhos. Vamos fazer a nossa invocação. Façam uma respiração profunda. Estejamos presentes aqui e agora. Invocamos o Ser Supremo, Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, anjos e mestres sagrados do nosso grupo, do nosso horário. Nós invocamos por suas bênçãos divinas, orientações e proteção divina. Que possamos aprender um pouco mais, colocarmos em prática no nosso dia a dia e que possamos sair daqui melhores do que quando chegamos. Assim seja. Então, continuando o nosso estudo, nós estamos falando sobre alcoolismo. Estamos na página 410. Existe o poder de recriar a vida para si mesmo. Na prisão, existe suicídio, mas de outro lado, há aqueles que tiraram diplomas universitários. Pessoas mudaram o curso da história humana e escreveram livros poderosos e brilhantes quando estavam na prisão, o que demonstra que o poder não está na prisão, mas dentro do eu. A capacidade existe até mesmo usar a experiência da prisão de uma maneira valiosa e positiva para escrever um grande romance, um livro ou um tratado político. Alguns dos livros mais influentes de todos os tempos foram escritos sobre condições extremas. O aspecto da aceitação é a abertura para a razão e a racionalidade como princípios guia da vida, em vez de apenas as emoções, que predominam nos campos de energia mais baixos. Pensar ganha importância sobre o apenas sentir. Animais são comandados pelas emoções, instintos e sentimentos. Mas humanos normais e saudáveis, em virtude da evolução do córtex pré-frontal, desenvolveram a capacidade de entendimento intelectual e da compreensão consequente da lógica e de símbolos abstratos. Os níveis de consciência dos 400 tipificam nossa sociedade moderna da educação, informação e do uso crítico da inteligência. Isso leva ao aprendizado por meios além de apenas tentativa e erro. Uma pessoa em dificuldades começa a buscar por respostas e soluções, questionamentos, eventualmente a levam à descoberta de que a recuperação é possível por meio de programas comprovados, como Alcoólicos Anônimos, em que o sucesso é representado por milhões de alcoólicos recuperados no mundo todo, ao longo de muitas décadas. A mente que aprende pelo questionamento é trampolim necessário para acreditarmos que existe uma maneira para sair do vício e da sua falta de esperança e desespero. Então, aqui ele começa, nesse trecho do livro, falando sobre a prisão, que muitas pessoas passam por situações que o físico está preso. Por exemplo, no Holocausto, pessoas saudáveis, pessoas civis, pessoas honestas, elas foram presas. Mas tem muitas histórias maravilhosas que saíram de lá, de pessoas que venceram, que sim, que escreveram livros belíssimos, pessoas que deram a volta por cima. Então, imagina, a gente, por menor que seja,
Então, nós, por menor que seja a diferença do... Nós estamos gravando, tá? Por menor que seja o melindre que é causado para nós nos revoltamos, achamos que não é possível. E quem, por exemplo, ficou preso no Holocausto, que eram pessoas honestas, trabalhadores, pais de família, e a família toda foi presa. Então, foi uma situação bem difícil você saber que seus entes queridos estavam sofrendo. Só que todos aqueles que deram um sentido maior para a vida, que tinham um sentido em viver, eles conseguiram sair do Holocausto e conseguiram recuperar, e conseguiram viver de uma maneira equilibrada, vamos dizer assim. Aqueles que não tinham sentido para que viver, eles sucumbiam, porque todo o terror que eles sofriam, eles sucumbiam. E aí, voltando para a parte aqui que ele diz de buscar respostas e soluções, né? No caso dos alcoólatras, né? Que o capítulo fala do alcoolismo. Então, os alcoólicos anônimos, eles têm uma frequência de amor e por isso que eles dão muito resultado. A maioria das pessoas que vão em busca de ajuda, eles se recuperam, voltam para a sociedade, conseguem viver uma vida equilibrada, por conta desse nível de amor que existe nesse programa dos Alcoólicos Anônimos. E se a gente parar para pensar, pelo menos assim, eu não me recordo de ver em lugar nenhum uma placa de Alcoólicos Anônimos. Talvez também por amorosamente, imagina assim, né? Você vê pessoas entrando lá, então todo mundo sabe que lá é Alcoólicos Anônimos. Então, meio que constrange as pessoas. E se não tem placa nenhuma, embora algumas pessoas saibam o que se faz naquela casa ou naquele lugar, mas a gente não vê escrito Alcoólicos Anônimos. Aqui, tratamento para alcoólatra. A gente não vê isso. Então, nós podemos ver que amorosamente já está cuidando para que ele não se sinta envergonhado, para que ele seja acolhido e para fazer com que o tratamento dê certo. Nos Alcoólicos Anônimos também, a primeira coisa que eles fazem, que eles ensinam, é o alcoólatra assumir que é alcoólatra. Enquanto ele não assumir que é alcoólatra, a cura não começa. E isso é para tudo na nossa vida. Se nós não assumirmos, nós não vamos conseguir mudar. Por que ele diz isso? Porque se existe uma resistência, então não vai abrir esse caminho. Por exemplo, o alcoólatra, se ele teima em não aceitar que é um alcoólatra, não, eu não sou alcoólatra, eu paro quando eu quiser. Ele está resistindo. Para que ele fala, eu sou alcoólatra e eu estou aqui para me curar, aí a coisa é como se virasse uma chavinha. É assim que funciona. A aceitação de que somos a fonte da felicidade faz com que esse mundo pareça harmonioso. Conforme nos elevamos para o campo de energia do amor, a visão de Deus que surge dessa visão promissora e esperançosa é o início da compreensão do Deus da misericórdia e do perdão, da aceitação e de se apropriar do poder que somos
e por se aproximar mais da verdade. Nasce a vontade de se tornar verdadeiramente amoroso. Isso nos leva ao poderoso campo de energia dos 500, o próprio campo do amor. Então, essa aceitação de que a fonte da felicidade, ela está em nós, não colocando em algo externo. Isso a gente já repetiu, já falou várias vezes e nós vamos continuar repetindo. Lembrando de não colocarmos a felicidade numa condição externa. Ou muitas vezes a gente fala assim, mas a pessoa não colabora. Aí a pessoa não colabora e a gente acha que não tem felicidade. A felicidade está difícil aqui. Por quê? Porque a gente está esperando que o outro responda, haja do jeito que a gente quer. Se a pessoa age diferente, não dá para ser feliz assim. Então, aceitar o jeito do outro como ele é e aceitar que eu sou a fonte da minha felicidade, que eu escolho ser feliz apesar de, que eu escolho bem, que eu escolho ficar num belo estado de ser. Então, nós temos aí vários estudos, nós temos muitos estudos mesmo, né, muitos livros que falam dessa escolha que nós temos que fazer conscientemente. Se nós não temos consciência, as coisas vão acontecendo, a gente entra de novo no embalo do pensamento negativo, e a gente fala, a pessoa não melhora, né, e eu sofro. Então, automaticamente eu estou entrando de novo na condição de que o externo tem que mudar para eu ser feliz. E tudo bem se a gente entrar, só que o quanto antes a gente perceber, voltar para o nosso centro, a gente se equilibra de novo. Às vezes o outro pode até melhorar um pouco, mas não vai nos atingir, não vai nos afetar. Então, o que o outro faz diz respeito a ele. O que nós sentimos diz respeito a nós. E voltar para o centro, aceitar o outro como é. Sentir raiva, sentir mágoa, sentir tristeza. Aí eu vou olhar para mim e vou trabalhar isso o quanto antes. Eu posso sentir sim, faz parte do ser humano, da humanidade. E a gente faz uma escolha consciente. Eu quero permanecer nesse estado negativo de baixa frequência ou eu quero ficar numa frequência mais alta? Eu acho que todo mundo escolhe ficar numa frequência mais alta. O nível do amor é onde a verdadeira felicidade prevalece. Podemos ver por que mais e mais posses, conquistar dinheiro, sexo, poder, status e todo o restante não traz felicidade. Isso traz prazer e apenas um senso de satisfação temporário. Podemos ver que se 50 milhões de dólares não nos farão felizes, então 75 também não, porque mais milhões de dólares ainda estão abaixo do campo de 200. A verdadeira felicidade está associada com os níveis acima de 500, pois é o início do campo do amor, que leva ao campo do amor incondicional em 540. E é tão gostoso de ler isso, que a gente sente esse amor fluindo, parece que nesse parágrafo, né? Então, ele não está querendo dizer aqui que nós não podemos ter milhões de dólares. Nós podemos ter. Quanto mais nós tivermos, mais nós podemos ajudar as pessoas, mais nós podemos ter tempo para estudar espiritualidade. O Hélio Couto que fala isso em algumas das suas palestras. Então, tem a pirâmide de Maslow.
que são os níveis de necessidades do ser humano. A maioria fica na base da pirâmide, e essa base da pirâmide é o quê? Essa base, ela é o básico, o ser humano buscando pelo básico. O pão do café da manhã, o almoço, a janta, sabe aquela coisa assim, vamos colocar as pessoas de rua. Elas estão no nível básico, porque elas não têm casa, elas não conseguem fazer a higiene pessoal direito, não conseguem se alimentar direito, ficam mendigando. Tudo bem, em alguns aspectos eles são super desapegados, não tem apego nenhum, porque o que ganha joga fora. Se você dá roupa, sujou, encardiu, eles jogam fora, pega outra. Você dá um cobertor, se molha aquele cobertor, eles jogam fora e pegam outro. Parece que a coisa flui assim, até de uma maneira bem fácil. Mas não é legal, lógico, uma vida dessa. Mas eles estão no nível básico, porque eles ficam na busca pelo alimento, necessidade básica. Se você não tem o alimento necessário, você vai ficar com fome, então você só fica pensando assim, nossa, eu preciso conseguir umas moedinhas para comprar meu almoço. Eu preciso conseguir que alguém me dê comida. Então o pensamento fica só em torno da comida. A partir do momento que você tem condições financeiras um pouco melhor, e nós somos privilegiados de estarmos aqui, porque nós temos a nossa casa, nós temos a internet, nós temos um aparelho para nos conectar, pode ser o celular, pode ser o computador, e nós temos esse pequeno período para a gente se encontrar, para a gente estudar, se autoconhecer, se melhorar, e isso nos permite evoluir espiritualmente de alguma maneira. Então, quanto mais prosperidade e abundância nós tivermos, mais tempo, nós podemos dizer assim, para cuidar do nosso crescimento espiritual. Mais nós podemos ajudar outras pessoas. Eu lembro de um outro professor que falou, Madre Teresa de Calcutá, ela se sentia super próspera. E a gente vai lembrar dela em documentários ou filmes, com a sua roupa de freira, ajudando os pobres. Mas a ajuda vinha de outras pessoas, não vinha dela. Mas ela se sentia plena, ela se sentia próspera ali. Ela não sentia falta de nada. Ela não ficava lá ajudando e reclamando. Ela ficava ajudando com amor. O nível de frequência dela, acredito que passava aí dos 600. Então, uma pessoa muito iluminada que ajudava. Então, ela se sentia próspera. E sei também de mestres que tinham dinheiro. Eles não ficavam ostentando que tinham dinheiro, mas tinham dinheiro e eles tinham várias obras, ajudavam várias obras de caridade. Então, eles têm o dinheiro para viver confortavelmente, mas têm o dinheiro para ajudar outras pessoas. Igual a gente sabe de atletas que hoje ganham muito bem e que eles têm instituto. Outro dia nós vimos uma reportagem com a Daiane Hipólito. E a Daiane tem o Instituto Hipólito, né? Ela, a família dela. E ela ensina de graça
as coisas lá do atletismo, que eles fizeram muito bem por um bom tempo na vida deles. Então, hoje eles têm um instituto. Então, antes eles também não tinham dinheiro, passaram poucas e boas para defendendo por amor à pátria, por amor ao que fazia. O sucesso veio, o dinheiro veio, e eles abriram esse instituto e ensinam de graça. Então, são formas de ajudar outras pessoas. Então, querer conquistar o dinheiro para ter mais dinheiro, para mostrar para os outros que tem mais dinheiro, para fazer inveja para o vizinho, olha, eu tenho mais dinheiro que você. Aí, assim, você pode sentir um certo prazer, uma felicidade aí falsa, mas ela é temporária. E nós temos que buscar a felicidade perene daquilo que não que não muda. Todas as nossas coisas aqui, elas são perenes. O nosso corpo físico, ele um dia ele vai acabar. Então nós devemos cuidar do corpo físico, sim, mas com qual condição? Eu tenho que ir na academia e ficar adorando o corpo, ou eu tenho que ir para a academia por amor a mim, por amor à minha saúde e para que o meu corpo seja um instrumento da minha evolução espiritual. São escolhas. Só que aquele que ainda vai para a academia só para se apreciar, só para ter o corpo bonito e para nessa faixa, ele ainda não despertou para a espiritualidade. Lógico, cuidar do corpo é melhor do que não cuidar, mas a intenção de cuidar só para a beleza do corpo não é legal. E assim a gente vai caminhando. Aqui o amor é um campo de energia estável que nutre e apoia a vida, do qual surge o perdão e o início das revelações sobre as verdades da vida. Dentro do cérebro, no campo de energia dos 500, e especialmente 540, acontece a liberação de endorfinas, correlação do amor no nível físico pela química cerebral. A visão do mundo surgindo dessa amorosidade é uma visão amorosa e Deus é de uma amorosidade incondicional e perdão. Esse é um nível muito importante para a recuperação de vícios, como demonstrado sendo o campo de energia dos alcoólicos anônimos. Então, aqui ele dá em poucas linhas também o que acontece no corpo físico quando nós sentimos o amor incondicional. Sentindo o amor, libera dentro do cérebro, acontece a liberação de endorfinas. Endorfinas nos faz sentir prazer, nos faz tira a dor do nosso corpo. Vocês podem lembrar, né? A Edna já é avó, a Jo já é avó, de lembrar dos netos. Não é um sentimento de amor incondicional? Então, pensar nos netos, estar com os netos, traz esse bem-estar. Então, quando a gente tiver uma dorzinha, para quem já é avó aí,
Pensa nos netos. Libera esse amor incondicional, traz esse sentimento de amor incondicional, lembra disso. Isso é curativo. Os grupos de 12 passos, que são baseados em princípios espirituais, calibram em uma energia de 540, um nível crítico, pois é o campo de energia da cura e do amor incondicional. Então, aqui ela está complementando que esses 12 passos, que é do Alcoólicos Anônimos, calibra em 540 já, então é amor incondicional. Isso representa comprometimento e alinhamento. Perdoar-se torna automático, porque da revelação esse mundo é mostrado e dessa compreensão nasce a compaixão. A capacidade e a vontade de entender se tornam primárias, e o que é revelado é o que se torna importante. Se uma pessoa tem um braço fraturado, não é importante que estavam certos ou errados. A única coisa que importa é curar o braço. O amor se torna uma cura por causa de sua intenção de compreender. Ele cura através do seu poder de compaixão. Então, é um nível que não tem julgamento. Então, a pessoa chega lá com o braço quebrado, vamos curar esse braço. É o exemplo dado aqui. Então, não fica perguntando se... é bem feito, quebrou o braço, por quê? Vai curar sozinho agora. A compaixão não, ela não pergunta qual foi o erro que aconteceu. Apareceu, vamos cuidar. Vamos cuidar. E a pessoa chegou com o braço quebrado, nós cuidamos com compaixão e ela saiu sem falar obrigado. Não tem problema. Nós fizemos o nosso melhor e aquela outra pessoa que chegou com o braço quebrado fez o melhor dela. Se ela é grata ou não, diz respeito a ela. Nós estamos aprendendo a agir, sentir o amor incondicional, agir com compaixão de qualquer ser que chegue perto da gente. É fácil? Não é fácil. Mas a gente está nesse caminho, nesse processo. Esse é um campo de energia diferente daquele chamado de amor pelo mundo, que normalmente é apego e sentimentalismo emocional. Quando ouvimos alguém dizer, eu costumava amar o João, mas agora não o amo mais, o que queria dizer é que nunca amou verdadeiramente o João. Existia apego sentimental, dependência, um tipo de controle de toma lá da cá, um apego luxurioso e uma posse emocional. Aquilo que é realmente amoroso é uma decisão, uma intenção interior e um compromisso que cria um campo de energia estável e imutável. Vemos isso na postura de não julgamento dos grupos de 12 passos. Então, esse não julgamento, não importa o que a pessoa fez, o quanto fez, existe a compaixão, a compreensão. Quando o membro falar sobre um evento desastroso, o grupo não julga e apoia. Esse amor incondicional surge pois o grupo está se relacionando com o ser da pessoa. Existe um amor do eu real de quem essa pessoa realmente é. Assim, há uma troca do foco do eu menor para o eu maior. O campo de energia sustentador, nutridor e curador dos grupos de 12 passos prevalece, apesar das personalidades. O Alcoólicos Anônimos tem um ditado: apenas traga ao corpo e você entenderá por osmose. Colocam princípios acima de personalidades e sabem que é o amor incondicional do campo de cura que nutre, apoia e atrai o milagre da recuperação.
Dá até vontade de participar, né? Entender toda a dinâmica que eles fazem desses 12 passos, que é muito bonito. E é interessante por ser um grupo de alcoólicos específicos, então todos que estão na mesma condição estão lá. Então não tem julgamento realmente, né? Então está todo mundo no mesmo barco lá, então não vai julgar, ninguém julga, um não julga o outro. E eles aprendem a respeitar um ao outro. E é diferente da sociedade normal, que nós estamos aprendendo ainda a amar. Nós estamos, antes disso, nós estamos aprendendo ainda a respeitar regras, nós estamos aprendendo a respeitar os limites do outro, nós estamos aprendendo a respeitar o ser humano em geral, para depois amar. O que dirá, então, quando chega alguém, um alcoólatra que vem perturbando o equilíbrio do ambiente, ou vem falando besteiras, ou vem agressivo, a gente, normalmente, o que, que a gente faz? A gente se afasta, a gente exclui, porque eu acho que até assim, em parte, a gente não sabe lidar, então talvez seja melhor a gente se afastar também, porque a gente não sabe lidar com a situação. Mas quem tem pessoas por perto, na família, algum amigo, a gente pode o quê? Se preparar, fazer algumas pesquisas, como eu devo me comportar diante dessa situação, compreender, eu posso fazer alguma coisa para aliviar essa situação, porque é complexo. Então, nós não temos estudo, nós não somos especialistas em lidar com isso. Mas se nós temos alguém próximo que passa por isso, a gente pode ver o que pode fazer. De repente, até encontrar um alcoólatras anônimos para saber o que a família pode fazer para ajudar essa pessoa. Embora a pessoa, o alcoólatra, tem que querer a melhora, ele tem que assumir que é alcoólatra, senão também não vai funcionar aqui, mesmo estando nos alcoólatras anônimos. A importância de se alinhar com esse campo de energia é porque o sentimento de gratidão, que calibra por volta de 540, é característico do A. Nesse nível, valoriza-se a risada, o humor e a capacidade de ver as experiências de maneira diferente. Em vez de autopiedade, medo ou raiva e suas expressões, como ressentimentos, existe humor sobre a experiência, que antes parecia trágica, por causa da disposição em perdoar e em compreender, surgem estados alegres, caracterizados pela compaixão e pelo desejo de curar através da compreensão. Essa transição marca o início da transfiguração da consciência, o início de ver a perfeição do mundo e experienciar a unidade de todas as coisas e de toda a vida. Nos níveis de consciência dos 500 altos, emerge um campo de energia chamado êxtase. Esse não é o emocionalismo de ficar pulando para cima e para baixo, mas uma experiência de alegria extrema que eventualmente evolui para estados genericamente chamados de paz. Esses estados pacíficos se expressam em estados de bem-estar expansivo, estar em unidade com tudo, amorosidade, perdão generoso e extremo prazer interior. O estado de paz é importante na compreensão dos vícios, porque essa experiência interior é a coisa mais impressionante da experiência humana. Representa aquilo que é possível dentro do próprio eu.
É emocionante, né? Então, chegar nesse nível de amor incondicional, de compaixão pelo outro, nos traz uma alegria. Então, ele fala aqui do bom humor, sim, é bom dar risada, é bom ter bom humor. Tirar sarro de si mesmo, não, não também se menosprezando, mas dar risada. Ah, você tropeçou, dá risada. Ah, errei, escorreguei de novo, dá risada. Traga para o bom humor. E com consciência, que aí a gente vai se melhorando. E à medida que vai evoluindo para esse amor, essa compaixão que a gente vai sentir pelo outro, vai trazendo um estado de paz profunda que é o que a gente quer sentir mesmo. A gente quer ficar nesse estado de paz e serenidade 24 horas por dia. Só que como que a gente consegue isso? Esperando que o mundo melhore para a gente ficar em paz? Não. São as nossas escolhas, minuto a minuto. Eu escolho um belo estado de ser. Eu escolho não julgar. Eu escolho amar. Eu escolho servir. E muitas vezes a gente acha que, nossa, eu tenho que ter uma missão assim grande. No nosso dia a dia, você recebeu um convite e você está entre algumas pessoas, de repente você vai fazer um exame médico, você está lá entre aquelas outras pessoas e consegue conversar ou emanar, ou de repente você não está falando nada ali, mas você está emanando amor para todo mundo que está lá, aguardando o médico, por exemplo. Viver nesse estado. Então as pessoas vão sentir na hora de conversar, nossa, ela pode até não expressar, mas ela vai sentir paz perto de você. E algumas podem até não sentir paz, vai sentir repulsa, por quê? Você está em paz, você está emanando paz. Mas alguns seres, alguns irmãozinhos nossos não vão sentir essa paz, vão sentir repulsa, por quê? Estão ainda muito influenciados nos campos baixos e existe uma força também que não quer que aquele ser melhore. Então, além do problema da pessoa, existem outras energias que se juntam com afinidade para que ela não melhore. Então, aquele dedicação genuína de querer se melhorar tem que ser muito nossa, muito persistente para que a gente consiga de verdade. A gente, nesse caminho, a gente escorrega e cai, tem hora que vem um pensamento, quando você vê, você já está com aquele pensamento recorrente, aquele pensamento negativo, você nem percebeu. E olha que nós estamos aqui há quantos anos estudando, há quantos anos fazendo autoconhecimento. Imagina aquele que nunca fez, que não se interessa por isso. Mas se nós olharmos para nós, minuto a minuto, e fazermos a nossa boa escolha, essa serenidade, essa paz, ela vai ficando mais tempo. Até chegar um tempo que sim, nós vamos ter que orar e vigiar, mas vai estar tão forte em nós que a gente vai perceber as armadilhas, nós vamos perceber os gatilhos, e a gente vai ficar firme e forte na nossa paz, na nossa serenidade. A experiência também pode surgir da meditação. Uma pessoa que pratica uma técnica meditativa pode subitamente entrar em um estado expandido de unidade infinita e paz, também chamado de samadhi, e se tornar consciente do que é possível. O saber do que é possível cria o desejo de retornar para esse estado. A vida normalmente muda em grau considerável após uma experiência dessas.
Muitas pessoas abandonam seus estilos de vida atual, mudam para um lugar completamente diferente, direcionado para a purificação espiritual e da remoção de qualquer bloqueio que exista para a experiência desse estado. Isso também é comum em pessoas que tiveram experiências de quase morte, até mesmo quando não declaradas mortas na mesa de operações. O filme Revelation é sobre esse tipo de pessoa e é clinicamente muito preciso em apresentar a experiência desse estado infinito de paz. Subsequentemente, há uma mudança dramática no estilo de vida da pessoa, que nasce de um saber, de uma orientação e de um contexto diferente. Muito bem, muito bem. Gostaria de comentar alguma coisa, Edna? Tá tudo certo? Tá tudo certo. Então, tá bem. Nós vamos parar por aqui hoje. Dá vontade de continuar lendo, 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 porque tá tão bonito, né? É só o livro chegar na parte que fala de amor, de paz, de gratidão, parece que vai saindo do livro, assim, ó, a gente vai sentindo, né? Vai expandindo também o nosso coração, é tão bom. Por isso a importância da gente estar frequentemente lendo coisas que tragam essa consciência para a gente, esse bem-estar em nós, né? E não deixar a portinha aberta para pensamentos negativos, né? Então, se entrou tudo bem, mas a gente amorosamente fala, opa, volta para o centro. O que está acontecendo agora? Qual é a realidade? Estou vendo pelo em casca de ovo? Se eu não estou, então é pensamento que está vindo, pensamento intrusivo que está ali sendo alimentado, e não é real, não é real. Traz aquele sofrimento, aquele mal-estar, assim, e a gente fica ali alimentando, querendo ter razão. Se a gente parar para pensar, quando vem esses pensamentos negativos, eu diria até que de forma bem sutil, que a gente nem percebe, assim, que é pensamento negativo, a gente não percebe que ele está ali insistindo em ficar. Mas se a gente parar para pensar, nós queremos ter razão. Eu tenho que ter razão, a minha razão, olha como eu estou certa, olha como o outro está errado, olha como o outro agiu comigo. Sempre vai vir essa questão. Aí quando vem a gente fala, ai, a gente pode brincar, não falou, o Dr. Hawkins falou do bom humor. Ah, leva para o bom humor, né? Então, tipo, lá vem você, querendo ir para frente do batalhão, né? Não. Então, a gente dá risada, percebeu? Fala, ah, ego, só você querendo dar jeito de tomar a frente, né? Aí ele foi reconhecido, ele se encolhe e a gente para de pensar e esquece daquilo. Diferente, assim, de algo que realmente aconteceu. Imagina assim, ah, o cachorrinho faleceu, então, lógico, nós vamos ficar tristes por um tempo, mas a gente sabe que os animais não vivem aí por muito tempo, exceto algumas raças, tartaruga, papagaio, que tem vida longa, né? Mas o cachorro, dependendo da espécie, sei lá, não sei se chega no máximo aí uns 24 anos, não tenho certeza. Raças maiores vivem menos, 15, 16, aí estourando. A gente sabe que vive pouco. E nós vamos sofrer porque o cachorrinho, o animalzinho está partindo, cumpriu a missãozinha dele aqui. Então, assim, tem um motivo para ficar triste.
né? O animal de estimação faleceu. Mas quanto tempo a gente vai ficar triste? 2 anos, 5 anos, 20 anos? Não, a gente vai ficar triste ali alguns dias, sei lá, um mês, vamos por um mês, assim, mas a gente vai já trabalhando para superar isso. Muda alguma coisa, arruma outro cachorro, né? Enfim, esse é um exemplo, né? Para a gente não permanecer daí no estado de tristeza eternamente. E a gente sempre vai fazer a pergunta, então, se vem um pensamento, um sentimento, faz sentido esse meu sentimento? Ah, eu tenho uma explicação palpável para isso? Ah, o cachorrinho faleceu, então eu estou triste porque faleceu. Ah, então ok, eu posso, me permito também ficar triste porque o cachorrinho faleceu. Ah, eu estou triste, mas aí tem motivo? Não, não tem motivo. Então, opa, ego, não vem querer tomar a frente, eu escolho ficar num belo estado de ser. E a gente vai sempre repetindo isso, sempre, 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 até não precisar mais ficar pensando tanto. Mas orar e vigiar é constante. Jesus foi tentado muitas vezes e ele estava vigilante, ali, sabendo sempre qual a melhor ação para tomar. Então, vamos fazer a nossa meditação. Eu vou fechar meu vídeo também. Procure uma postura confortável, de preferência a coluna ereta. Faça uma respiração profunda. Observe sua respiração ao inspirar e expirar. Vamos prestando atenção em todo o nosso corpo. Quais os pontos que precisam ser relaxados? E nós damos um comando, relaxe. Solte as pálpebras, relaxe os olhos, destrave o maxilar, coloque um sorriso no rosto. Lembre daquele momento feliz, de amor incondicional. Lembre desse momento, traga esta sensação de novo. Traga a sensação de que tudo está bem. Agora preste atenção no som externo, o barulho do local onde está meditando, o barulho da chuva lá fora. Nós ficamos presentes também, ouvindo todos os sons à nossa volta. A cada respiração, vamos serenando o nosso coração,
os nossos pensamentos, sentindo paz, serenidade, alegria serena. Esse estado de paz que queremos conosco o tempo todo. Se possível, sinta a energia fluindo no seu corpo, como uma cachoeira de energia. E nesse momento, abençoamos todos os seres do planeta Terra. Se quiser, coloque as mãos em forma de bênçãos, visualize o planeta Terra e cada pessoa, cada ser, seja abençoada com amor divino, luz divina, poder divino. Que cada pessoa, cada ser, seja abençoado com boa saúde, saúde física, etérica, emocional, mental e espiritual. Que cada pessoa, cada ser, seja abençoado com prosperidade e abundância financeira e material. Que cada pessoa, cada ser, seja abençoada com unidade e espiritualidade. Visualizemos nossos entes queridos todos à nossa frente. Visualize-os sorrindo, sentindo bem-estar. E eles sejam abençoados com aquilo que mais precisam neste momento. Paz, alegria, serenidade, saúde, prosperidade, proteção divina, proteção divina, proteção divina. E quando nós abençoamos, recebemos as bênçãos também, de tudo aquilo que mais precisamos nesse momento. Encerramos as bênçãos. Faça outra respiração profunda. E nós agradecemos ao Ser Supremo, Pai, Mãe Divina. Agradecemos aos anjos e mestres sagrados do nosso grupo, do nosso horário. Agradecemos por toda ajuda, orientação e proteção divina. Com gratidão, respeito, amor, em plena fé, assim seja. Vamos voltando amorosamente ao corpo físico, mexendo os pés, mexendo as mãos. E quando estiver pronta, abra os olhos. E encerramos a prática de hoje. Namastê.